tem gente que acha que qualquer coisa vale para ganhar, tem gente que tem limite. Ninguém está preparado de fato para esse tipo de debate político. E talvez não queiram estar. O que é um candidato? Seria o político um personagem? Nós o vemos como ele é ou há por trás uma construção muito bem arquitetada? Quando olhamos as campanhas políticas com mais atenção, começamos a perceber a sua complexidade, ainda que na superfície aparentem ser simples e diretas. Afinal, o povo elege o candidato com que se identifica, no qual se vê representado. Esse é o fundamento básico de uma eleição democrática. Porém, cada local possui sua própria história e sua própria cultura. A escolha feita pela população está diretamente ligada a isso. Então, Stuart Hall era um jamaicano que migrou para a Inglaterra e foi trabalhar na área de estudos culturais. E essa própria vivência que ele teve de homem afro-americano que vai para a Inglaterra deu a ele essa percepção de uma identidade cultural que se multifacetou ao longo do século XX, por conta dos resultados das grandes migrações, dos processos de colonização. Então você tem um novo processo de criação de uma identidade cultural no que ele chama de pós-modernidade, que é esse mundo principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Essa identidade é composta pelo próprio nome, pela religiosidade, pelo gênero, pela orientação sexual, enfim, por um conjunto de características ou de escolhas ou de questões que podem ser de cunho biológico ou cultural ou político, que vão dar uma nova conformação. Nas sociedades contemporâneas, em que você tem uma heterogeneidade muito grande nas pessoas, você acaba tendo então essas funções novas para a identidade cultural. Então será uma tarefa individual construir a própria identidade cultural e será uma tarefa coletiva identificar essas pessoas e integrá-las num ambiente multifacetado e de grandes heterogeneidades. Criar uma identidade cultural que seja homogênea e que apresente algo sólido não é muito simples. Por isso, a maioria dos candidatos acaba apostando em algumas questões centrais da sua personalidade, das suas características, para apostar nisso como um elemento para fazer essa conexão com o seu público. Nessa busca pela conexão, acontece o processo de construção da imagem pública de um candidato. Todas essas imagens, de certa forma, são fabricadas, tornadas acessíveis e avaliadas de acordo com o resultado das pesquisas. Um personagem bem estruturado e bem representado tende a roubar a atenção do espectador e pretende controlar o modo como ele quer ser visto. As estratégias fazem parte do espetáculo que convence e mobiliza o espectador. Vemos assim um fenômeno muito comum. O eleitor passa a se identificar com o personagem que mais se assemelha aos seus ideais e despreza ou ignora as ideologias e planos de governo do seu candidato. Acho que ela se projeta naquela pessoa, né? Ela se identifica pela forma, pelo que ele representa, não necessariamente pelo que ele está defendendo, né? A imagem, pura imagem. Eu não digo nem daquilo que ele foi, porque o candidato alguns candidatos apresentam o que é de verdade sua história, outros criam lendas, mitos. Eu estou muito convencido que o eleitor vota na esperança, na expectativa, o que ele pode fazer por mim. O que ele quer expressar no seu retrato? Então, que imagem ele quer transmitir, o que ele vai aparecer na televisão, no impresso, mesmo no rádio, que a imagem não está ali, quando ele fala, o que é que ele pretende que o possível eleitor vislumbre como imagem dele. Hitler era um sujeito relativamente baixo, ele era moreno, ele era austríaco, né? E ele fazia a apologia do alemão ariano, que é alto, loiro, forte, o oposto dele mesmo. Como é que a população vai seguir um sujeito que não é o que ele propõe como modelo? Entre outras coisas, por causa da revolucionária técnica de filmagem, de cinema, que os cineastas desenvolveram naquela época, especialmente a Leni Riefenstahl. Ela filmava de baixo para cima, tornando-o muito grande, né? Ele parecia grande na tela. E quando ela filmava as populações,
os desfiles, né, ou a população alemã, filmava sempre de cima para baixo. Então você punha a grande figura de Hitler, né, se sobressaindo, né, acima de toda a população, que embaixo levantava as mãos para ele. Assim você transformou Hitler, que era um sujeito relativamente baixo, como eu disse, moreno, né, numa pessoa, no modelo ariano, que era o oposto do que ele dizia. A imagem, por sua própria natureza, é mediática e, portanto, é representação. Por isso, ao contrário da escrita, ela é de livre interpretação e passível de manipulação. Sendo assim, é preciso ter cautela na hora de retirar uma mensagem de uma imagem, pois nem tudo é o que parece. Nós vivemos hoje num mundo orientado às imagens. E temos vivido nesse mundo já há muito tempo. O ser humano se difere dos outros animais exatamente pela construção do que nós chamamos de pensamento simbólico, o pensamento baseado em imagens, ou que Wilhelm Flusser vai chamar de pensamento mágico, imagético, circular. Esse pensamento, que nós chamamos de pensamento mágico, imagético, circular, é o pensamento baseado em imagens, é aquele em que o olho circula na imagem e retira dela de uma única vez o significado daquilo. Né? Qualquer pessoa, mesmo uma criança, pode enxergar um desenho, enxergar uma fotografia, enxergar uma imagem e retirar dela um significado. Ela vai entender o significado do que ela enxerga a partir do conhecimento que ela já tem. A imagem, portanto, ela é muito boa para você confirmar determinados conceitos que você já tem, ou seja, os seus pré-conceitos. Ela não é tão boa para você introduzir novos conhecimentos e muito menos para argumentar sobre determinada coisa. A argumentação, o pensamento lógico, encadeado de causa e consequência, você faz isso e acontece aquilo, é o que nós chamamos de pensamento tempo histórico linear. Ele surge a partir da invenção da escrita, porque a escrita também é linear. Para um político, sua imagem é tão importante quanto suas propostas. Por isso, é parte fundamental da estratégia de campanha utilizar técnicas de marketing que auxiliem na construção de uma imagem sólida e que convença seu público-alvo, o eleitor. Eu quero resgatar a dignidade da vida dos trabalhadores. Sinto que posso fazer o mesmo por toda a população necessitada do país. Falta cuidado com os que mais precisam. Governo novo, ideias novas. Eu estou pronto para ser o seu presidente. E o senhor terá uma surpresa. É para esta missão que eu os convoco. Ei, 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 Mael, um democrata cristão. Essa campanha que um companheiro nosso, um alfaiate, mas que também é compositor de música popular, José Raimundo de Castro, cria o histórico jingle Emael, um democrata cristão, o jingle de maior sucesso na história política brasileira. E no ano seguinte eu já me elejo deputado federal constituinte. Foi uma coisa interessante. Em um ano saí do anonimato em São Paulo. Falei, Emael, eu posso te fazer uma música para a sua campanha. Mas ele também não acreditou muito, não. Olha, o Emael nem sabia direito que eu era compositor. Ele sabia que eu era alfaiate, apenas isso, que a gente conhecia há pouco tempo. Né? Eu pensei, fazer essa música aí, puxa vida. Eu falei, bom, primeiro falar o nome dele, né? Emael. Então tem que ser repetitivo. Emael. Né? Então, daí. Quem é Emael? Ele não era conhecido. Quem é Emael? Tem que definir isso em uma palavra, né? Vai lutar pelo povo, pela educação, isso tudo quanto é que o candidato fala, né? Eu digo, não, peraí, eu já sabia que ele era da Juventude Operária Cristã, né? Não, Emael, um democrata cristão. Então, foi, Emael, um democrata cristão. E daí, para fazer o resto da música foi fácil, né? Porque nenhuma imagem surge do zero. Ela necessita de atuação social. O político necessita ter uma atuação social mínima, ou um lugar onde ele deseja atuar socialmente, para começar a construir sua imagem. Ah, mas a Dilma é um poste. Não, ela tem uma atuação
ela veio de algum espaço, foi sendo trabalhada a imagem dela para que isso fosse migrado para a mãe. Ela fez alguns botox na cara, ela começou a usar colar de pérola, né? Ela deu uma parada no cabelo, começou a usar roupas que fossem mais femininas, foi trazendo isso daquela sargentona heroína, né? Tipo aquela mulher forte, que coração valente, né? Foi trazendo isso para a mãe. Né? E aí no meio da campanha, na primeira eleição, segunda eleição, ela vai, a filha dela vai ter filha dela vai ficar grávida e nasce o neto dela. E vó, como diz o adágio, vó é mãe duas vezes. Por exemplo, Guy Debord, um filósofo francês do século XX, ele criou um conceito de sociedade do espetáculo, que é um conceito muito difundido. Na verdade, todos estamos representando o tempo todo. Né? Então nós temos vários personagens. Nós representamos determinados papéis, né, em determinados momentos. Então, no papel de aluno, de professor, de candidato. Então, o candidato, ele também deve assumir essa condição como personagem. Então, ele faz algumas coisas que são parcialmente teatrais, né? Ele faz um teatro, ele monta certas situações que não são naturais, né? Mesmo se você olhar o debate que a Rede Globo faz normalmente, é toda uma situação teatral em que as pessoas não agem naturalmente, né? Então aquilo é uma construção que se faz, né? As câmeras, todo o cenário que é montado, essas coisas, é um espetáculo montado para convencer o público de que aquela é a melhor proposta. Derivado da obra de Guy Debord, um outro francês chamado Roger Gerard Sachsenberg, não? Escreve um texto chamado O Estado Espetáculo, né? Derivado dessa espetacularização da vida social. Ele vai falar da espetacularização da política. E ele, como um sociólogo, mais analítico e menos político e mais analítico, ele apresenta 4 imagens no modelo ideal, típico modelo ideal weberiano, 4 imagens de políticos, 4 imagens clássicas de político, de domínio político. E ele vai chamar uma de líder charme, a outra de grande pai, a outra de homem simples e a outra de herói. São 4 imagens, 4 grandes imagens. De alguma forma, nós usamos isso até hoje, né? E usamos isso para construir, entre aspas, as imagens dos políticos. Como eu comecei a me envolver com a política já com o advento das redes sociais, eu não consigo muito ver as coisas dissociadas. Para mim, e as redes sociais também, além de ser uma forma de divulgação, comunicação, informação, é também o melhor meio possível para criar personagens, né? Em especial Instagram, Facebook, a forma como você posta, as imagens que você escolhe. Então a gente tem que ser um esforço nosso também, de quem está se candidatando, se apresentando, quem é político, de conectar. Olha, essa ideia que você tem, a imagem, a representatividade, a figura, ela está a serviço de uma defesa de um programa, de uma política, porque senão despolitiza demais e vira como se fosse um produto de marketing, né? Eu acho que a política tem que ser mais do que isso. Ainda que a gente precise também saber lidar com esses elementos, porque senão fica chato, fica só programático demais e pouco interativo, né? Tem que ter uma mescla. Na era digital, os políticos precisam se adaptar e se modernizar para garantir que alcançarão seu público-alvo. Isso nunca ficou tão claro quanto em 2018, quando aqueles que souberam explorar ao máximo os recursos oferecidos pelas mídias sociais tiveram maior êxito em relação aos seus adversários. Mas onde está o limite? As fake news, sim, podem fazer parte de uma estratégia, podem, mas elas não necessariamente são a geração de um vínculo com... É uma coisa isolada, se for ver como isolado, dentro de todo um processo comunicacional, né? E você não precisa disso para ganhar uma eleição. Você não precisa de fake news para ganhar uma eleição. Você não precisa atacar o seu adversário para ganhar uma eleição. Uma coisa é você fazer campanha de posicionamento e de contraste, marcar as diferenças claramente, sem ataques ou sem mentiras. Outra coisa é você ter que apelar de fato para esse tipo de argumento. Mostra uma péssima qualidade de candidato. Mas então, isso aí não foi a minha campanha que gerou. Mas você se beneficiou disso. E o TSE já processou um monte de gente por ter se beneficiado de coisas que, não foi a minha campanha que gerou. É isso aí. Falta de conteúdo, não tem o que mostrar. É difícil desconstruir a imagem
de uma pessoa que tem uma imagem forte e bem construída. Isso não tem dúvida. É claro que as chamadas fake news não são de hoje, mesmo na esfera política. Temos exemplos da história mundial que datam de tempos remotos até os mais famosos casos recentes. Mas, afinal, como elas surgem? Na era digital, muitas vezes servem apenas para atrair cliques através das mais absurdas manchetes em sites que lucram por cada acesso realizado. No entanto, nem sempre o intuito é apenas essa renda fácil. As fake news têm o potencial de viralizar e disseminar desinformação a respeito de quem quer que seja seu alvo, seja ele uma pessoa comum ou até mesmo conhecido político ou uma celebridade. E como podemos identificá-las? A Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas, a IFLA, publicou um diagrama no qual mostra as principais formas de combater as fake news. Considere a fonte da informação, tentando compreender sua missão e seu propósito. Leia além do título para entender a história completa. Cheque os autores para saber se eles realmente existem e se são confiáveis. Procure fontes de apoio e verifique se estas confirmam a notícia. Cheque a data da publicação para ver se a história ainda é relevante e se está atualizada. Questione se é uma piada, afinal, o texto pode ser uma sátira. Revise seus preconceitos, pois podem estar afetando o seu julgamento. Consulte especialistas, a fim de ter uma confirmação de pessoas independentes com conhecimento no assunto. O que nós temos visto é que quanto mais absurda a fake news, quanto mais absurda a mentira, mais viral ela se torna. Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas que acreditam naquilo vão repassar aquilo. E segundo, porque as pessoas que não acreditam naquilo também repassam aquilo, criticando aquilo. Só que isso vai chegar em outras pessoas que também acreditam naquilo. E isso vai se multiplicando. É o que nós chamamos de viralizar a informação. As pessoas também, quando elas estão sozinhas, elas não fazem coisas que elas fazem quando elas estão em grupo, que é o ego da massa e o ego individual. Agora, eu acho que as pessoas são muito inseguras. Nessa insegurança pública que a gente vive, do lugar não está garantido para todos, as pessoas ficam tentando garantir que elas têm um lugar seguro. Nas redes sociais, eu acho que as pessoas se perdem um pouco, às vezes, é como se elas quisessem impor uma certa verdade. Não começou agora. O que mudou foi a forma como isso é feito e a amplitude que tem atualmente, que é um traço da revolução tecnológica que estamos atravessando. Então, o papel da mídia nesse momento é fundamental. O jeito como as pessoas foram pegas, como se a informação fosse verdadeira, e as informações, muitas, foram falsas. E isso aconteceu no mundo inteiro, tem acontecido no mundo inteiro. E estaria o mundo sendo assolado por uma grande onda de fake news? Desde o Brexit no Reino Unido até a eleição do republicano Donald Trump em 2016, vimos como a manipulação da informação nas redes sociais pode ter grande influência nos resultados de questões políticas. No caso do Brexit, as fake news divulgadas pelo lado que defendia a saída do Reino Unido da União Europeia exploraram principalmente a xenofobia, incitando o ódio aos refugiados e a desconfiança com relação ao restante da Europa. Já nos Estados Unidos, a pauta da imigração também foi destaque, além do combate ao Estado Islâmico, que contaria com o suposto apoio da candidata da oposição, a democrata Hillary Clinton. Pesquisas mostraram que as notícias enganosas foram muito mais compartilhadas do que aquelas publicadas em veículos oficiais de informação. No começo eu era um pouco mais cética de dizer, bom, mas até parece que os caras conseguiram criar essa rede toda de mentira. Eu falei, claro, tem um impacto, sempre tem, mas não é possível que esteja tão forte. Mas aí com o tempo eu fui conhecendo pessoas que acreditavam cegamente nas fake news. Eu faço parte de muitos grupos de WhatsApp, grupos de família, do trabalho, várias coisas.
E é impressionante como chega, às vezes tem uma imagem, eu me lembro no segundo turno, tinha uma foto da Manuela Dávila, né, que foi candidata a vice do Haddad, uma frase completamente absurda, assinada Manuela Dávila. Tipo assim, qual a veracidade disso? Nenhuma, é uma foto com uma frase que você botou ali, olha o que ela tá dizendo. Eu falei, mas cadê, gente? Teria um vídeo, entendeu? Ela não tá dizendo, pelo amor de Deus, tá escrito isso, é uma foto do lado dela. Mentir sobre o outro sempre existiu. Estou dizendo que é certo, né? Mas sempre existiu. Mas não nessa, eu não vejo nas eleições passadas, não nesse, com essa velocidade, com essa eficiência de chegar às pessoas. Eu sou de uma época que você fazia o papel, ou chegava contra você, um papelzinho chegava na porta, subir de madrugada, lá do interior tem isso, subir de madrugada, tal, aquela coisa. Então você acordava, tinha um monte de papel na rua falando mal de você, inventando as coisas mais absurdas, né? Isso aconteceu comigo. Hoje você cria grupos de fora, com o WhatsApp, dispara, então chega. E nós temos um hábito, parece que tem uma pesquisa que fala que no Brasil isso tem mais aderência. O brasileiro não checa a informação, nós não vamos a fundo para saber. Então eu chego, eu olho aquilo, que coisa absurda, e já jogo para o próximo, jogo na minha lista de transmissão, jogo não sei onde, e você cria um puta movimento assim, de desinformação assustador. De volume, eu nunca vi algo parecido com o que a gente viu no ano passado. Volume de fake news, de mentira, em volume nunca vi. E apesar de ter havido casos de fake news nas eleições de 2014 no Brasil, em 2018 o fenômeno tomou outra dimensão. A ferramenta mais utilizada para a disseminação das notícias foi o aplicativo WhatsApp, pelo qual, segundo uma pesquisa feita pelo Idea Big Data e divulgada pelo Brasil UK Forum, 2 em cada 3 brasileiros receberam fake news durante o período eleitoral. Ainda que não tenha sido parte da estratégia eleitoral dos candidatos, isso nos faz refletir sobre o papel que o marketing político teve nas últimas eleições. Não houve marketing político em 2018. Se tivesse, de fato, teria havido estratégia, teria havido construção, de fato, de legitimidade discursiva, onde alguém teria se colocado como legítimo para conseguir conversar com a população. Jair Messias Bolsonaro estava no tudo ou nada. Ele fez o tudo ou nada, ele fez uma campanha em cima de tudo ou nada, não havia estabilidade, e a gente teve um Enéas eleito, então, no final das contas. A gente elegeu um Enéas. Sem uma estrutura de propostas básicas, sem uma estrutura de partido básico, sem as variáveis que normalmente geram a confiança em um candidato para que o candidato ganhe. Tivemos 13 candidatos à presidência em 2018, a eleição mais concorrida desde 1989. E diferente do que ocorreu nas eleições anteriores, em que PT e PSDB polarizaram as disputas, tivemos um cenário que até poucos meses antes parecia improvável. Após a oficialização das candidaturas, aquilo que parecia impensável começou a tomar forma e ganhar força. Os escândalos no meio do caminho certamente tiveram uma influência no resultado. O sentimento que permanece é de que, em algum momento desse percurso, perdeu-se o controle. Se olha o eleitor do atual presidente, o grupo mais radical é um grupo minoritário. Mas ele conseguiu criar uma onda, né? Uma onda assim, e uma fábrica, não só ele, você teve alguns grupos, né? Fábricas de destruição de imagem, de reputações, né? Usando a fake news como para destruir a imagem e a história das pessoas. A fake news ganha eleição, né? Mas, para além do próprio Bolsonaro, a internet tem muito poder. Você vê Joyce Hasselman, que teve 1 milhão e poucos, sei lá quantos votos ela teve. É uma campanha de rede social, campanha de internet, WhatsApp, MBL, rede social, basicamente. Então tem muita força para eleger pessoas hoje. No tempo eu vejo por mim também, eu apareci uma vez por 30 segundos na campanha eleitoral inteira e tive 250 mil votos. Então a TV não foi determinante para mim. Se eu não tivesse aparecido nenhuma vez, quanto a menos eu teria tido de voto. Não foi por causa dessa uma vez que eu tive os 250, porque não dá tempo, né? Que legal, amei, vou votar. Não é assim que funciona. Segundo o relatório divulgado pelas empresas We Are Social e Hootsuite, titulado Digital em 2018, as Américas, 62% da população brasileira está ativa nas redes sociais, ou seja, mais de 130 milhões de usuários.
Isso representa uma mudança significativa em diversas esferas da sociedade. Mudou o nosso dia a dia, o jeito de nos relacionarmos, o modo como nos informamos. Mudou também o jeito de se fazer política. As redes sociais se tornaram a mídia de maior impacto da atualidade e, consequentemente, se tornaram a melhor ferramenta de venda, seja de um produto, um serviço, uma ideia ou uma ideologia. Como é que a gente consegue fazer comunicação com ética, né? Lógico que não é o instrumento que é antiético, é quem usa o instrumento que é antiético e traz essas coisas. Mas não é só a eleição, né? A gente ainda é governado por fake news. Então... A gente precisa quebrar muito a cabeça para pensar algum meio de fiscalizar isso sem que isso seja censura também, né? Porque não dá para impedir que as pessoas façam, impedir que disseminem as informações, porque a liberdade da rede prevê isso também, né? Eu acho assim, ainda que tenha esses problemas de fake news e distorções, as redes sociais são uma revolução tecnológica muito importante. Elas ajudaram a organizar muitas campanhas, por exemplo, de debates feministas. Quantas hashtags não se transformaram em debates públicos reais que entraram nas famílias? O tema da cultura do estupro, do feminicídio, muitas delas foram organizadas nas redes sociais. Democratiza o acesso ao conhecimento e a pessoas. A gente só precisa criar uma cultura de que as pessoas se certifiquem da informação, que elas não sejam, sem querer, cúmplices de um crime quando elas compartilham informação falsa, porque é crime, né? Você difamar, cometer injúria sobre as pessoas. Então, se bem utilizadas, as redes sociais e a disseminação de informações na internet é fantástica, né? Ela é muito progressista. O que a psicologia tem a ver com isso é que a gente precisa de autorregulação também, não só individual, como social, né? Informação é fundamental, e em política também, né? Em educação, né? A educação tem a ver com tudo isso. Então as coisas não são tão segmentadas, né? A gente está dentro de uma história, de um grupo, né? A construção, ela se dá no dia a dia. Mesmo após o fim das turbulentas eleições de 2018, parece que ainda falta muito para a situação do país se estabilizar. O início da gestão de Bolsonaro tem sido tão polêmico quanto a trajetória que o levou à vitória nas urnas. Além da suspeita de envolvimento de sua família com milicianos do Rio de Janeiro e das atividades financeiras duvidosas de seu filho mais velho, suas escolhas para chefiar os ministérios também geraram desconfiança. E estes ministros também parecem estar sempre implicados em controvérsias. Isso sem mencionar as escandalosas falas de Bolsonaro, que muitas vezes acabam por desviar a atenção do público de questões relevantes e decisivas. O rápido declínio de sua aprovação parece ser reflexo dessas falhas e da sensação de instabilidade que seu governo tem transmitido ao povo. O futuro do Brasil, por enquanto, é incerto. É difícil até falar do passado, mas falar do presente é muito mais complexo. Nós não sabemos onde vai dar, né? Nós temos aí um processo que começou em 2014 com a eleição presidencial. Ele passa por 2016, né, do impedimento da presidente, pela eleição de 2018, que só foi resolvida por um acordo feito entre o judiciário e o legislativo de manter aquele que seria o eleito preso e impossibilidade de participar das eleições, e o surgimento de um outsider, né, que veio ocupar o cenário e ocupou esse imaginário das pessoas de um não político, de alguém novo que podia representar a maioria dos brasileiros. Vai dar certo? Aparentemente não tem dado certo. Não há nada que defina, que determine que isso vai dar certo. A liberdade sempre nos requer vigilância. Sempre. De forma permanente. Tudo é possível.
Obrigada.